Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda novamente e vamos para mais uma aula de Química, linda, a nossa quarta aula do nosso canal Fato Livre. A nossa aula de hoje será sobre características das substâncias. Pessoal, estamos aqui então juntos. Espero que você, depois dessa aula, dê um like na nossa aula, siga o nosso canal e acione o sininho de notificação para receber notificação de todas as minhas aulas e dos outros professores também. Beleza? Eu conto com você comigo. Pessoal, quando que eu posso dizer que uma substância é pura ou é uma substância química? Porque eu posso achar esses três nomes em vários livros por aí. Substância pura, substância química ou substância. Quando ela é? Quando ela tem características, vou até diminuir aqui minha foto. Características bem definidas, propriedades bem definidas. Que propriedade, professora? Quem não assistiu minha aula anterior sobre matéria, sobre transformações da matéria e propriedades da matéria, vai na minha aula anterior, assiste minha aula anterior e dá um like na minha aula anterior também. Pessoal, propriedades como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Uma substância, ela é substância pura, ela é uma substância química quando ela tem suas propriedades bem definidas e constantes. Como assim? Eu sei que a água está pura quando eu pego uma amostra dessa água e eu vou lá, pego um termômetro, eu pego essa água, coloco ela para entrar em ebulição, coloco ela para ferver. Se ela começar a entrar em ebulição a 100 graus Celsius, ela está pura. Pode-se dizer que ela está pura. Se eu pego uma água, uma amostra de água, e ela começa a entrar em ebulição a 102 graus Celsius, variou. Não está mais seguindo a sua propriedade de substância. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Substância pura, substância ou substância química, segue as suas propriedades bem definidas e constantes. Segue a tabela de propriedades. Não pode variar o que está seguindo a tabela de propriedades. Está entendendo? Não varia as propriedades que a substância tem. Não varia. Está entendendo? Se variou, é porque ela está misturada com alguma coisa. Se eu pego, por exemplo, a água mineral que eu tomo na minha casa, que você toma, que é cheia de sais minerais, ela não é pura, professora Amanda? Não, não é água pura, é uma mistura de água e sais minerais. Se eu for lá aferir sua temperatura de ebulição, vai ser 100 graus Celsius? Com certeza não. Ou vai estar para mais ou vai estar para menos. Por quê? Porque a água, quando é misturada a outras substâncias, deixa de ser uma substância pura e passa a ser uma mistura, perdendo suas propriedades bem definidas. Então, a substância pura, a substância química ou só substância só é chamada assim quando está com suas propriedades bem definidas, quando ela está sozinha e tem suas propriedades bem definidas. Que propriedades são essas? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, todas definidas e constantes. Professora Amanda, então não pode variar? Não, tem que estar seguindo todas tabeladamente. Igual essa tabela que está aqui na nossa frente no seu slide. Qual a temperatura de fusão da água? 0 graus. Variou de 0, não está mais pura. Qual a temperatura de fusão do cloreto de sódio? Professora Amanda, que é cloreto de sódio mesmo? Principal componente do sal de cozinha. Principal componente. Ele lá no nosso sal de cozinha é substância pura? Não, já está misturado ali. Então ele não vai ter mais essa temperatura de fusão. Vai ter outra, já vai variar ali. Então, pessoal, ele só vai ter essa fusão de 801 graus Celsius quando o cloreto de sódio estiver sozinho, porque aí ele vai ser uma substância pura e ele vai ter sua propriedade constante e bem definida. Entenderam isso? Substâncias puras, substância ou substância química são aquelas que possuem suas propriedades bem definidas e constantes. Se variou, se perdeu suas propriedades, se não está mais seguindo o que está tabelado na legislação, não é mais substância pura. O que é? É uma mistura. Beleza? Pessoal, vamos entender melhor olhando a curva de aquecimento
de uma substância. O que é a curva de aquecimento, professora Amanda? Ela me dá dois pontos importantes. O ponto da fusão e o ponto da ebulição. Esse ponto aqui embaixo, pessoal, sólido e líquido, é o ponto da fusão. Vou até tirar o meu rostinho lindo da frente de vocês e vou colocar ele bem aqui do ladinho. Ó. Pessoal, olhem para cá. Eu tenho aqui do sólido para o líquido, a passagem do sólido para o líquido. Ela é chamada de fusão. Qual é a temperatura de fusão da água? 0 graus. Como é a curva de aquecimento de uma substância pura? Essa é para uma substância pura em especial. Qual? A água, quando está pura. A água, quando está pura, qual a sua fusão? 0 graus, professora Amanda. Então, a 0 graus, ela está passando o sólido para o líquido, é o que está mostrando aqui. Vocês estão vendo que ela fica em 0 graus por um tempo fixo e constante? Por isso, propriedades bem definidas e constantes. Ela fica por um tempo, a temperatura de 0 graus, fixa e constante, até que toda essa água passe do sólido para o líquido. A temperatura só vai variar de 0 para 0,1, 0,2, 1, 2, 3, 4. Só vai variar quando toda a água passar do sólido para o líquido. Só acontece isso para substâncias, porque somente substâncias têm propriedades fixas e bem definidas, constantes. Somente curva de aquecimento de substâncias tem este momento, este tempo constante, onde na fusão, esse tempo de fusão, ela fica o tempo necessário para que toda a quantidade de água passe, a água nesse caso, passe do sólido para o líquido. Então, neste momento, professora Amanda, eu tenho um sólido e líquido ao mesmo tempo? Tenho. Eu tenho um sólido e líquido ao mesmo tempo, até que toda a água passe para o estado líquido. Quando toda a água passou para o estado líquido, a temperatura começa a aumentar. Aí eu tenho somente água líquida. Aí a temperatura vai aumentando, aumentando, até chegar à ebulição. Qual é a ebulição da água, pessoal? Vocês já sabem disso. Propriedades das substâncias, propriedades dos materiais. Temperatura de ebulição da água qual que é? 100 graus Celsius. Quando a água, quando está pura, atinge 100 graus Celsius, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Eu tenho outro momento constante, mais um tempo fixo parado ali em 100 graus Celsius. É como se eu colocasse um termômetro ali numa chaleira e eu tivesse água pura ali. Pensa comigo, água pura na chaleira e eu colocasse um termômetro. E ela atingisse 100 graus, começasse a passar do líquido para o vapor. E fosse passando, e ela ficasse parada durante um tempo, e eu cronometrasse esse tempo. E ela ficasse parada o meu termômetro em 100 graus. E ela não variasse a temperatura. Ficasse parada nos 100 graus. E ela só variasse para 101, 102, 103, 104, 105, 110, quando passasse toda aquela água da chaleira para o estado gasoso. Então, somente substâncias puras têm curva de aquecimento com dois tempos constantes. Que tempos são esses? Ponto de fusão constante, aonde sólido está passando para o líquido e só vai variar a temperatura quando todo tiver passado para o líquido. E ponto de ebulição constante, líquido passando para gasoso e só vai variar a temperatura quando todo o material, toda a substância tiver passado para o estado gasoso. Entenderam a curva de aquecimento de uma substância pura? É importantíssimo entender a curva de aquecimento de uma substância pura. Importantíssimo entender. Quando eu bater o olho para um gráfico desse, mesmo que não tenha nenhuma legenda, não tenha nada escrito, eu ver dois pontos constantes, eu já sei. Esse gráfico representa a curva de aquecimento de uma substância pura. Não importa qual ela seja, é uma substância pura. Professora Amanda, se for de uma mistura, vocês vão ver na minha próxima aula. Mas se for de uma mistura, não será constante. Vai ser um gráfico de temperatura que varia. Entenderam isso, pessoal? Beleza. Pessoal, as substâncias puras, elas podem ser chamadas de substância pura simples e substância pura composta. Quando que uma substância pura simples, professora Amanda? Olha no desenho. Simples, tá tudo igual às bolinhas.
Composta, as bolinhas estão diferentes. O que me remete a isso? Que uma substância pura simples é aquela formada por um único tipo de elemento químico. Por exemplo, olha o que eu coloquei, gás hidrogênio. Ele é formado por dois átomos de hidrogênio que juntos formam a molécula de H2. Então, substâncias puras simples são formadas por um único tipo de elemento químico. Exemplo, H2, gás hidrogênio. O2, gás oxigênio. O3, gás ozônio. P4, fósforo branco. Então, substâncias simples ou substâncias puras simples, como eu quiser chamar, são aquelas formadas por um único tipo de elemento. Esse elemento, átomos desse único tipo de elemento se ligam, formando uma substância pura simples. Entenderam isso? Beleza. E quando que eu vou ter uma substância pura composta? Pessoal, a composta, o nome já diz, ela é composta por dois ou mais elementos químicos diferentes. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Gás clorídrico, hidrogênio e cloro. Eu tenho dois elementos diferentes, Cl e hidrogênio. Cloro com hidrogênio forma HCl, gás cloro. Amônia. Amônia tem hidrogênio e nitrogênio. Não são elementos diferentes? Substância composta. Água, H2O. Tem hidrogênio e tem oxigênio. Substância composta. E gás carbônico, CO2. CO2 tem carbono e oxigênio. Se eu tenho carbono e oxigênio, elementos diferentes, substância composta. Entenderam isso? Substância pura simples, formadas por um único tipo de elemento. Substância pura composta, dois ou mais elementos juntos. Fechou o pagode? Beleza. Continuando aqui. Alotropia. Senhora Amanda, a senhora está de brincadeira com esse nome. Gente, o nome é feio, mas o entendimento é fácil. Pay attention. Prestem atenção aqui na professora. Alotropia é super fácil. O que tem aqui na minha frente? Eu tenho o elemento oxigênio nesse slide. E o elemento oxigênio forma o gás oxigênio, que é o O2, que nós respiramos. O2. O2. E o gás ozônio é aquele que forma a camada de ozônio. É o O3. O que é alotropia? É quando um único elemento, neste caso o oxigênio, forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Neste caso, o oxigênio formou qual substância simples? O O2, que eu respiro, e o O3, que é o ozônio da camada de ozônio. O que é alotropia? Quando o mesmo elemento, nesse caso o oxigênio, forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Entenderam o que é alotropia? O nome é feio, mas o entendimento é fácil. E a alotropia cai no vestibular demais, em vários, do Brasil inteiro. Então é muito importante que vocês entendam isso. Entenderam, pessoal? Então eu fico muito feliz que vocês entenderam isso, porque eu entendi. Eu trouxe mais alguns exemplos de alotropia. Vamos prestar atenção comigo? Mais dois. Eu tenho a alotropia do carbono e a alotropia do fósforo. A do carbono, olhem aqui, eu tenho o carbono grafite e o carbono diamante. Senhora Amanda, qual a diferença dos dois? A quantidade de carbonos que vão estar ligados. O carbono grafite e o carbono diamante, todos são formados apenas de carbonos. Só carbono que forma o grafite, só carbono que forma o diamante. Qual a diferença? Na quantidade de carbonos que formam os dois. São substâncias completamente diferentes, com propriedades completamente diferentes, alótropos completamente diferentes. O que eles têm em comum? O elemento que forma eles dois. São formados somente por carbonos. E os alótropos do fósforo? O fósforo, deixa eu tirar meu rostinho daqui, ele tem vários alótropos. Tem o fósforo branco, o fósforo vermelho, o fósforo violeta e o fósforo negro. Qual a diferença entre eles? A quantidade de fósforo que estão ligados. Mas todos são alótropos do fósforo, porque são formados tão somente por fósforos. Pessoal, uma coisa interessante. O fósforo vermelho é o que a gente usa na caixa de fósforo. É o que está revestindo a caixa de fósforo que a gente usa. E o fósforo branco tem que ser armazenado no fundo de oceanos, porque ele não pode ficar aqui, porque ele explode. Ele é altamente inflamável, ele pega fogo facilmente, tá? Então ele faria
estragos gigantescos. Então, olha a diferença. Dois compostos, duas substâncias simples, não são compostas, perdão, duas substâncias simples formadas do mesmo elemento e que têm propriedades completamente diferentes. Estão entendendo aí? Então, a alotropia é quando um único elemento forma substâncias simples diferentes. Beleza? Para você que entendeu, vamos praticar como exercício? Beleza. Os recém-descobertos fullerenos são formas alotrópicas do elemento carbono. Ó, eu falei de duas no meu slide anterior, e ele está falando que foi descoberto mais um, que é o fullereno. Outras formas alotrópicas do carbono são carbono 13. Eu falei de carbono 13? Calcário e mármore. Gente, calcário e mármore é composto, não é substância simples. Silício germânico, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Monóxido de carbono, não. Grafite e diamante, quais são os alótropos do carbono? Grafite e diamante, professora Amanda, a senhora acabou de falar. Acabei de falar, né, pessoal? Resposta certa, letra E. Isso mesmo. Pessoal, obrigada por estarem comigo nessa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Um forte abraço, grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.